hoje o resto sou eu. Living abroad, a fazer cada dia em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Buenas tardes, maltinha, como estamos? Estou de volta ao meu primeiro sítio de gravação de podcast, que é a secretária cá em casa, o que significa que vão ouvir muitos barulhinhos, porque a cadeira está sempre a bater na madeira e até rimou, não é? Começamos bem. Mas vamos ao que interessa, não é? Que é o que é que se aconteceu nas últimas 2 semanas. Porque, mais uma vez, tive outro fim de semana que vos falhei, porque é mesmo assim, vida de doutoranda, há muito que fazer e realmente estas últimas semanas tenho tido bastantes apresentações para fazer. Como eu vos tinha dito no último episódio, ia ter uma apresentação logo nessa semana e outra na a seguir, portanto, 2 semanas depois estou despachada de fazer PowerPoints, exceto que falta fazer um PowerPoint que vou apresentar dia 3 de dezembro, mas tirando isso, tranquilo, não é? Tirando isso, tenho só uma data de trabalho para fazer. Esta semana dei uma grande contribuição para a comunidade dos burros a fazer doutoramento, porque as pessoas, imaginem, há imensas profissões. No geral, qualquer profissão, à medida que vocês têm mais anos de experiência, são mais respeitados, porque assume-se que a pessoa sabe mais sobre o assunto no qual trabalha. E em ciência isso não é diferente, daí que uma pessoa com doutoramento é esperada saber mais do que com só o mestrado e por aí abaixo assim e por aí acima também, portanto, a minha orientadora sabe mais que eu, em princípio, dependendo do tema, mas em princípio no geral tem mais experiência. Pronto, o que eu não esperava era que eu fosse tão burrinha, não é? Então, é assim, mandámos vir ouro, porque isto é mesmo assim, a malta é rica. E o meu trabalho é com ouro e mandamos vir dos fornecedores e pagamos, porque já lá vai o tempo em que qualquer português tinha ouro de borla, não é? Já lá vai o tempo. De momento pagamos e assim foi. Temos andado a trabalhar com os fornecedores, só que aquilo é muito alto, ou seja, vem montes de vidro até ter a superfície de ouro, o que significa que cada vez que eu quero preparar uma amostra, aquilo gasta-se composto que é, nem vale a pena pesar, porque senão até me dá um ataquinho, estão a ver? Como tal, e para melhorar alguns resultados, decidimos mandar vir ouro de outro fornecedor. Então andei a pesquisar outras possibilidades, um ouro mais plano, não sei quantos, não sei o que mais, e mandei vir. Fiquei muito proud, porque a orientadora não tinha conseguido encontrar aquele fornecedor e eu consegui. Resultado, a amostra chegou, tudo muito bem, fizemos algumas experiências, controlo, tudo ok. Rita decide preparar amostras com o seu composto mais valioso até aos dias de hoje. Amostra preparada terça-feira, ou seja, submetida, aquilo fica lá de molhinho, não é? Quarta tive a apresentação que vos tinha dito. Ao fim da tarde de quarta, vou ao laboratório para tirar o ouro do molho e esperar continuar a ter ouro plano, bonito, desta vez com a minha molécula, não é? Malta, quando eu destapo aquilo, porque estava com papel de alumínio à volta, porque é sensível à luz, quando eu destapo aquilo e olho, tinha ouro a flutuar no molho, compreendem? Porquê? Porque aqui eu, apesar de estar ao nível de um doutoramento, aparentemente eu não sei que clorofórmio, que é o solvente que eu uso, dissolve a porra da cola. Estão a compreender? E como tal, a cola que estava a segurar o ouro ao vidro foi-se. E então o ouro foi-se e o vidro ficou intacto. E como tal, falhanço, não é? Falhanço. Parece nós que nem pagámos um ordenado em ouro. Enfim, com isto, tive um final de semana, quinta, sexta-feira, bastante tranquilo, porque o meu trabalho estava dependente desta experiência que foi um completo falhanço. Portanto, isso foi bom. Consequência má é que desde amanhã até sexta-feira eu nem quero pensar na quantidade de coisas que tenho para fazer. Tive o fim de semana todo a sonhar com as coisas que tenho para fazer no laboratório. Por isso, não se avizinham semanas fáceis. Para além disso, o meu animal de companhia tem que ir ao médico veterinário esta semana que vem. Disseram-lhe, medicina do trabalho, a morada que lhe deram é um médico veterinário, não sei bem, vocês tirem as vossas próprias conclusões, mas portanto, o meu animal de companhia vai ter de ir embora em missões pessoais da vida pessoal e eu vou ficar cá sozinha. O que é que acontece quando eu fico cá sozinha?
eu não tenho ninguém para tomar conta. Eu não tenho que preparar ração para o meu animal de companhia, não tenho que coordenar horários com o meu animal de companhia. Eu simplesmente chego a casa e faço a minha vida, não é? Se eu quiser ir para a taberna até à meia-noite vou, se eu quiser vir para casa às 5, venho. O que, aliás, também posso fazer quando o animal está cá, mas depois ele fica triste, não é? Pronto. Mas o que é que normalmente acontece quando eu estou cá sozinha? Eu chego a casa ainda mais tarde do que o normal, porque também, quem é que vem para casa se é para estar sozinho, não é? Mais vale ficar no trabalho, ao menos à companhia. E depois, não cozinho, porque preguiça. Para que é que vou cozinhar só para uma pessoa? Sou a rainha de Inglaterra ou quê? Uma sopa chega bem. Uma sopinha e cama. Estão a ver? Se eu preciso nem banho tomo, porque agora também estamos no inverno, para que estar a gastar a pele? Também é destas. E pronto, e resultado, estou com um pouco de medo de entrar em subnutrição nesta semana que se avizinha. Nestas 2 semanas que se avizinham, desde já. Por esse motivo, o que é que eu me inscrevi para ir fazer terça-feira? À hora do almoço? Dar sangue. Dar sangue. Ouviram bem? Portanto, terça-feira depois do almoço, eu, como pessoa altamente altruísta que sou, inscrevi-me para ir dar sangue e após a inscrição ter sido aceita, não é? Lá a minha reserva, perguntaram, olha, pesa mais de 50 quilos? E eu, não. E depois dizia, então não pode ir dar sangue. Eu, não, enganei-me. Volta atrás. Sim, pesa mais de 50 quilos. Ok, então pode ir dar sangue. Agora vocês perguntam, e tu tens mesmo mais de 50 quilos? Eu não faço ideia, malta. Por cá não existem balanças nas farmácias, ou pelo menos na farmácia que eu fui. Eu não tenho balança em casa e como tal, de momento eu ainda não sei quanto é que peso. E a única ideia que me ocorreu foi cortar-me aos bocadinhos e pesar-me na Bimbi. Estão a perceber? A Bimbi leva um peso para ir até 2 kg, não é? Se eu me cortar 2 em 2 kg, dá para ver. Agora é assim, eu sei quanto é que dói cortar um dedo. Não sei quanto é que dói cortar as outras partes do corpo. Então decidi ficar na incógnita e até agora não sei quanto peso, não é? E porquê é que me lembrei disto da Bimbi? E de cortar aos bocadinhos, uma ideia completamente macabra, porque há 2 anos, quando vim para cá e precisei de ir lavar roupa pela primeira vez, a lavandaria dizia no site que a máquina levava até 8 kg de roupa. E eu faço ideia do que é 8 kg de roupa. Então fui pondo roupa suja para cima do alguidar e para cima da Bimbi, 2 kg a 2 kg, até dar 8 kg. E foi assim que eu descobri o que é uma máquina de 8 kg. Ok? Também deixo aqui esta. Mas pronto, para a semana vai ser isto que me espera e é assim, e vamos ver o que é que vai acontecer. A vantagem de não ter cá o meu homem, não é? Neste caso, é que não vou ouvir todos os dias 2 frases que ele repete sempre. Ele não consegue viver sem repetir estas frases e meninas que vivam com os vossos parceiros, eu quero que me digam se isto não é verdade. Então, uma delas é: não passa um dia nesta casa que nós não estejamos no sofá a ver televisão e ele diga o seguinte, e ele não diga o seguinte: onde é que está o comando? Viste o comando? Não sei onde é que meteu o comando. Uma destas 3 ele diz, ok? Portanto, não saber onde está o comando, os homens todos os dias sofrem este mal. Segundo ponto, vai tomar banho e eles vivem sem preparação alguma. Eles primeiro decidem que vão tomar banho e aquilo, a cabeça só processa, ok, ir para a banheira, ligar a água quente e estar debaixo de água. E depois, quando não há gel de banho, grita que não há gel de banho. Mas pronto, isso não acontece todos os dias. O que é que acontece todos os dias? Podes-me trazer a minha toalha? Todos os dias, malta. E portanto, agora, ao menos nas próximas 2 semanas, eu vou ter algum descanso mental neste aspecto. Vai haver 2 coisas pelas quais eu não vou ter que procurar, que é a toalha de banho do animal e o comando. Portanto, nisto, estou muito descansada. É que é mesmo uma cabeça de caroço de azeitona, é que não tem outra, nem alho francês, estão a perceber? É mesmo caroço de azeitona, que a pessoa mastiga, fica tudo lambido de saliva e cospe, deita fora. É cabeça de caroço de azeitona, é nova designação de homens, ok? E desculpem lá aí homens, sem querer ofender ofendendo, é assim que funciona. Mudando de assunto. Mudando drasticamente de assunto. Como vocês já devem ter percebido, eu tenho pouco a fazer. Desde já trabalho poucas horas, nem me voluntario para professora a fazer horas extra, enfim. O que eu tenho mais é tempo livre, sabem? E então, nesse sentido, ainda decidi inscrever-me numa comissão que anda a organizar um evento científico que vai acontecer para o ano. Como é dizer, já me arrependi 33 vezes por dia, desde que me voluntariei. Porque nós somos cerca de... Nem chega a 10 pessoas a organizar aquilo e ninguém se entende. Ninguém se entende. E eu já devia... I should know better, ok?
Porque eu, quando estava na faculdade, em Almada, organizava um monte de coisas. E era sempre chatices. Mesmo que a malta até se desse bem e tal, que aconteceu a maioria das vezes, é um monte de trabalho para fazer. É bué difícil organizar as pessoas. Enfim. E então, mas atritos à parte, lá me inscrevi para isto. Porque, no fundo, eu gosto. Eu gosto de ligar o Canva e fazer designs e publicar coisas no Twitter ou onde seja que estamos a promover o evento. E não gosto assim tanto de arranjar patrocínios, tipo da parte do contacto, mas depois quando oferecem bolachinhas adoro. Enfim. Então decidi inscrever-me nisso. Só que, lá está. Neste caso, o grupo anda-me a irritar um bocado. Porque há malta que se inscreveu para aquilo só para ter horas da escola doutoral. Porque nós cá temos que fazer 100 horas durante o doutoramento de aulas. Mas se organizarem determinados eventos, podem-vos dar a escola doutoral, pode considerar como se tivessem assistido a 10 horas de aulas, por exemplo. E, nesse sentido, as pessoas voluntariam-se, entre aspas, para estas organizações de coisas só para ter as horas. Só que depois não fazem um real cará, não é? Não fazem um real. E então é isso que está a acontecer. Algumas pessoas do grupo escreveram-se para isso. E eu posso estar aqui a falar à balda porque nenhuma delas fala português. Na verdade, uma pessoa fala português, mas essa pessoa trabalha. As que não trabalham, não falam. Portanto, também mesmo que falem, olha, fiquem a saber que não fazem nada. Mesmo assim. E então, na onda da maioria, ou de metade do grupo não fazer nada, empatam os que querem fazer. Porque depois nós achamos que eles fizeram alguma coisa e não fizeram, não é? Até que o chefe, entre aspas, o rapaz mais responsável do grupo, que deve delegar as tarefas, decidiu mandar um mail para todos a dizer, olha, já que há metade que não faz nada, ou já que estamos atrasados neste aspecto, agora cada um vai contactar possíveis patrocinadores. E eu, isto não vai passar assim. E então, escrevi um mail e, antes de enviar o mail, fui ao ChatGPT fazer o quê? Portanto, o mail estava pronto a enviar, mas eu fui ao ChatGPT dizer o seguinte, olha, eu acho que isto está demasiado passivo. Can you make it a little bit aggressive? Portanto, já está passivo, mas eu quero isto agressivo. Podes fazer aí um twister? E então assim foi. É que é assim. Porque eu, antigamente, e quando eu comecei a organizar eventos, há pessoas que podem atestar isto, e escrevia mails. Eu era agressiva a escrever os mails, no sentido que não era muito simpática. Escrevia aquilo de maneira seca, não era por mal, pronto. E fui educada, fui-me moldando para escrever num tom mais agradável. E agora perdi, em parte, os meus atributos de mandar um mail agressivo, que era necessário para este aspecto. Porque é do tipo, se a malta responsável dos patrocínios não fez nada, o líder que assuma, ou que haja uma reunião, não é? Tipo, do nada, eu já tenho um monte de coisas que fazer, e recebo um mail, olha, faz lá o trabalho dos outros. Mas quando eu tive que fazer o meu, ninguém me ajudou, não é? Pode ser. E então, isto para dizer que usem o ChatGPT também quando precisam tornar as coisas mais agressivas, ok? A mim ajudou-me bastante. E pelos vistos, aos meus alunos também. E porque, então, eu estou a dar aulas este semestre, não é? Lá de inglês, como se eu falasse muito bem. Sobrevive, enfim. E vou ver. E há certos e determinados alunos a usar o ChatGPT para fazer os exercícios que eu lhes mando. É tipo, que eu estou a ver, não é? É tipo, podem usar isso à vontade, porque não vos vai ajudar neste aspecto. Porque eu não estou a avaliar se vocês respondem aos exercícios da aula, malta. Vocês vão ter que fazer um exame, sabem, o TOEIC, tipo Cambridge e cenas. E o ChatGPT não vai estar lá por vocês, em princípio. Em princípio vão ter os telemóveis confiscados. Enfim, mas agora a malta usa o ChatGPT para tudo. E por acaso, na conferência que eu tive esta quarta-feira, aquilo foi onde eu dei uma apresentação. Aquilo, a parte da manhã, era Sociedade Americana de Química, ACS, é assim que em inglês diz American Chemical Society, pronto. Eles estiveram cá. Aquilo basicamente, assim, para quem não é da área, é, digamos, uma das maiores e mais reconhecidas editoras de artigos científicos na área da química. Detém algumas revistas das mais importantes para nós e, para além disso, também tem uma plataforma para nós pesquisarmos, olha, como é que sintetiza esta molécula, como é que cozinha esta molécula, diz-me quem é que trabalha nesta área, enfim. E então, a parte da manhã, todo o evento foi organizado por eles, mas a parte da manhã foi então aquele lá de querem ser membros, assinem as cotas, não sei quantos, pronto. E também ensinaram como é que se escolhe revistas, como é que se, tipo 10 dicas para publicar artigos científicos na academia. E então isso passava por como é que escolhe a revista certa, como é que estrutura um artigo, etc, etc, etc. E houve alguém da plateia, que aquilo era assim uma sessão interativa, houve alguém da plateia que perguntou, olha,
hoje em dia, com esta questão da inteligência artificial, eu tenho dúvidas quão correto é que é utilizar o ChatGPT. Ao que a malta que estava lá para nos esclarecer, que são editor-in-chief, são editores e assim, responsáveis por determinadas revistas, dizem, vocês podem usar à vontade, mas quando usam têm que dizer. Ou seja, se vocês forem ao ChatGPT pesquisar, dizer ao ChatGPT, escreve um artigo, obviamente que isso não é correto, não é? Pronto. Se vocês escreverem o artigo e foram lá dizer, refraseia, tipo, escreve em inglês correto, porque lá está, nem todos somos ingleses, nem para toda a gente o inglês é a língua nativa, portanto, fair enough, tipo, vamos ao ChatGPT, pomos o nosso texto e dizemos, melhor ao inglês, mas não mudes o conteúdo científico. Pronto, aí já é mais aceito, mas tem que ser indicado. E nós, indicado como? Então é tipo, este artigo foi escrito por humano com apoio de inteligência artificial. E eu fiquei. Consigo entender, até porque batota em ciência é das coisas que me dá menos orgulho dizer, mas que existe imensa, não é? Porque a malta depende do número de publicações que tem para progredir na carreira, então há muita gente a fazer batota para aumentar esse número de publicações. Pronto. E tanto que há artigos, desde que o ChatGPT é uma cena, há artigos que vocês encontram que é, aqui está o seu texto de artigo e depois o artigo real, porque a pessoa copiou, colocou o que o ChatGPT disse, incluindo aquelas coisas que não é suposto, não é? Portanto, ok que deve haver algum controle, mas é tipo, efetivamente, o ChatGPT não está a fazer experiências por nós, não está a discutir os dados por nós. Portanto, quando nós usamos para refrasear, porque é que temos que indicar que usamos? Porque é tipo, nós indicamos que escrevemos o artigo com Word, sabem? Tipo, nós não vamos lá dizer artigo escrito por mãos humanas com a ajuda de um teclado da marca Asus, um computador da Apple e o caraças, e o programa Word. É tipo, eu acho que há cenas em que está-se a aumentar bué, para ver ser essas batutinhas da merda, que vão sempre existir na mesma. Estão-se a tentar fazer coisas que não fazem muito sentido, porque ferramentas informáticas digitais que não são inteligência artificial já são aceitas há muitos anos que nós utilizamos todos. Portanto, ninguém indica que usa. É um bocado óbvio que toda a gente usa um computador para escrever um artigo, não é? Para pesquisar informação na internet, é óbvio. E eu acho que cada vez vai começar a ser mais óbvio que as pessoas usam ferramentas de inteligência artificial para aumentar os resultados, neste aspecto que eu estou a dizer, mais em termos linguísticos. Porque nem todos os grupos de investigação têm dinheiro para contratar uma tradutora ou uma pré-editora que melhore ali a linguagem ou figuras ou etc. Não é? E portanto eu acho que neste aspecto a inteligência artificial até pode ajudar um bocado a nivelar as cenas e pôr mais, como é que se diz? Equidade, não é? Entre os vários grupos de investigação em particular. Enfim, é apenas uma reflexão que deixo aqui. Olha, quem é da área há de me dizer a sua opinião, sabendo exatamente o que é que eu estou a falar. Quem não é da área, se calhar também tem uma opinião em relação ao assunto, porque há de ter situações semelhantes nos seus trabalhos, digo eu. E é isto. Depois, não anda também de pouca coisa que tenho para fazer. De momento estou a organizar também os presentes de doutoramento de um amigo meu. Eu não me lembro se referi isto no último episódio, devia ter ido confirmar. Se referi, olha, vou repetir. Que é, cá, o que é que acontece? Quando uma pessoa defende o doutoramento, alguém no grupo toma a responsabilidade de organizar os presentes. Portanto, consiste em mandar um mail para os conhecidos desse estudante e dizer, olha, querem contribuir para o presente? Depois recolho o dinheiro, entretanto decido comprar, embrulho as coisas e damos no dia. Pronto. Esta tarefa pode ser até dividida por várias pessoas, mas alguém tem que tomar a responsabilidade e esse alguém neste caso fui eu, porque o rapaz em causa digamos, salvou-me muitas coisas no laboratório. Foi tipo o melhor amigo que tive nestes 3 anos. E nestes 3 anos, não, nestes 2, porque ainda faltam. Pronto. E então fiz questão de ser eu a organizar isso. E é tipo, é fixe, porque posso dizer aqui tudo à vontade do que é que vou fazer, porque ele é alemão, não vai perceber nada. Nem o visto, estão a perceber. E então posso dizer isso tudo aqui à vontade. Mas então, tipo, uma das cenas tradicionais na Alemanha de se dar no doutoramento, quando alguém acaba o doutoramento, é um chapéu daqueles académicos pretos, sabem? Decorado, com coisas temáticas da pessoa ou do que é que ela defendeu na tese, etc. E então eu comecei a fazer esse chapéu hoje, fui comprar os materiais ali a uma loja de Arts and Crafts e já comecei a fazer umas coisas, assim com massa firme, sabem? Tipo plasticina com a forno. Muito fixe. Então estou muito entusiasmada para isso. Então, aconteceu uma cena peculiar que é para angariar o dinheiro. Sim, porque nós não vamos dar só este chapéu. Portanto, só aqui para contextualizar, o que se costuma dar de presente cá são várias coisas. Ou seja, dependendo do dinheiro que conseguem angariar, assim o que compram. Se a pessoa tiver referido a alguma coisa que lhe faça falta ou que goste, tudo bem. Se não, normalmente faz parte
da tradição, vá dar um livro de dedicatórios, não é? Cada pessoa escreve lá uma coisinha, põe-se umas fotografias e dar um relógio ou um objeto qualquer onde possam gravar a data da defesa. Pronto. Isto são os 2 objetos que nunca falham. O chapéu vamos acrescentar por ele ser alemão e depois o resto logo se vê dependendo do dinheiro, mas também do que a pessoa gosta. Por exemplo, ele gosta de anime, ou lá como é que isso se diz. Portanto, há de se dar alguma coisa relacionada com isso, seja decoração, seja um livro, seja uma coisa para desenhar, enfim. Vales para Amazon, roupa, whatever, sabem? Depois depende da pessoa, pronto. E então, para angariar o dinheiro, eu podia dar o meu número de telefone e eles faziam o MBWay, não é? Só que eles não são portugueses, não têm MBWay. E então o que se fez, o que normalmente se faz é criar uma cena, um fundo, vá. É tipo, tive que instalar uma aplicação e depois mando o link às pessoas e as pessoas, se instalarem essa aplicação, conseguem mandar o dinheiro através de lá, mas também se não instalarem, também conseguem. Pronto. Isto por dizer que o dinheiro está em meu nome, mas não está na minha conta bancária. Está tipo ali num sítio e depois, quando eu tiver angariado tudo, tipo quando chegar à data, antes da defesa, não é? Vou lá e resgato o dinheiro para a minha conta, tudo de uma vez e pronto. E então eu pus aquilo público no sentido que quando eu mando o link, a pessoa mete lá o dinheiro e depois eu fico a saber quem é que pôs quanto. Isto mais para eu, numa de eu saber se alguém muito próximo dele, se por acaso esquecer de mandar o dinheiro, eu assim consigo saber, não é? E então, agora no dia, abri a aplicação mesmo à toa, por curiosidade, só para ver se alguém tinha mandado dinheiro já, porque eu mandei um mail tipo esta semana, ou a semana passada, e então, de curiosidade, só saber se alguém manda logo ou se estão à espera até à última, não é? E então abri e um rapaz tinha enviado 9,80€. E eu fiquei, bem, que freak. Porque é assim, as pessoas mandam contas certas, né? Ou mandam 10€, ou 5, ou 1, mas não vou mandar 9,80€, né? Então eu fiquei, o que é que se está a passar? Será que... e depois lembrei-me, ele é chinês, se calhar mandou lá na moeda dele, que eu nem sei qual é, devia saber, mas pronto. Mandou na moeda dele, é um número certo, e depois quando converte para euros, pensei eu, estão a ver? Pensei eu na minha burreza. Até que depois me apercebi, não, a aplicação tira 2% quando a pessoa não instalou a aplicação. Portanto, ele na verdade submeteu 10€ e 20 cêntimos foram para o Costa. Para o Costa ou para um primo dele. E daí ele ter dado uma conta bicuda. Mas achava bastante curioso. Imagina, já viram agora o que é que era? As pessoas, quando virem para coisas, é tipo, para dar o troco porque eu vou dar 9,80€. Tipo, na vida real, ele me dá uma nota de 10 e eu, toma lá o troco. Pronto. Era só isto que eu queria partilhar. E pronto, e é isso. Outro update que tinha para dar desde o episódio passado era em relação à Clarinha, não é? Portanto, eu estava a ler um livro que vi nas histórias da Inês Fox, que não estava bem a par do que é que aquilo era, e olha, sinceramente não recomendo. O livro chama-se, e eu devia ter visto o nome antes de começar esta frase, antes de começar este episódio, e portanto agora estou aqui a fazer um pouco de stalling, um pouco de atraso, não é? Um pouco a espelhar o meu atrasinho mental de não ter visto isto antes, para ir aqui procurar o nome do livro, porque senão não vou saber. Não estou a encontrar meus livros. Leitura desejada, como é que se chama o livro? E não gravei! Muito bem. Ok, o livro é de Daniel Sampaio, acho eu, e chama-se qualquer coisa como Para tão longa vida, tão curtos amores, acho que é assim. Portanto, isto para dizer que temos uma vida tão longa, porque é que hoje em dia os amores são tão curtos, né? Tipo, amorzinhos de Tinder, conhecem uma pessoa, dão um beijinho na boca esta noite e amanhã tchau, ou começam uma relação e ao fim de 6 meses adeus. Pronto, no geral, porque é que os casais hoje em dia não são casais para a vida toda. Pronto. E esta era a premissa do livro. E eu achava que ia ser um livro, que eu até te comentei isso aqui a outra semana, há 2 semanas, achava que ia ser um livro do ponto de vista sociológico, psicológico, debater isso. E a questão é que é, mas não é só, porque em paralelo ele narra uma história entre um casal do tempo do 25 de Abril, que começou a ser um casal no tempo do 25 de Abril. E então aquilo para mim foi, durante o livro todo eu estava confusa que tipo de livro é que eu estava a ler, estão a perceber? E depois cheguei ao fim e de facto ele tocou em todos os assuntos que eu tinha curiosidade de ler sobre, mas de maneira tão superficial que eu fiquei na mesma e com uma crise de 1/4 de idade, não é? Tenho 25 anos, 1/4 de idade, porque fiquei tipo, ok, tenho que falar com o meu parceiro sobre isto. Então tivemos umas poucas discussões a propósito do livro. Deve-se desde já dizer, se lerem um livro, tenham cuidado. E depois comecei a ler outro livro logo imediatamente a seguir, porque é esta a vantagem dos livros eletrónicos, malta, é irem voltar atrás, fazer um scrollzinho e escolher outro, está a andar. Então, de momento estou a ler um completamente diferente, o tema,
que se chama How Democracies Die, que é como é que as democracias morrem. Que também é um assunto que me interessa e que pode surpreender grande parte desta plateia, porque, como sabem, eu detestava tudo o que era relacionado com política. Hoje em dia já sou mais adulta e já gosto de estar informada, e até esta questão de movimentos extremistas e etc. Tenho algum interesse em saber de onde é que eles vêm, como é que conseguem crescer, estando nós a par de tudo o que aconteceu a nível histórico quando estes movimentos surgiram, não é? E ganharam expressão, e porque é que continuamos a repetir os mesmos erros. E então decidi, vi o título, pareceu-me bastante explícito sobre o que é que o livro era, li depois a sinopse, também gostei, e entretanto já li se calhar um quarto do livro até agora e de momento estou a gostar, porque lá está, não é, vê-se que não está a ser escrito, não consigo perceber se quem está a escrever é de esquerda ou de direita, simplesmente é a mesma coisa objetiva de como é que os movimentos extremistas, seja de um lado ou do outro do hemisfério político, crescem, estão a perceber? E então, estou a gostar muito. Quando chegar ao fim, hei de dar nova review, porque isto agora é assim, eu estou desencontrada, eu hei de acabar de ler o livro e começar a ler outro e só depois vir cá gravar um episódio. E ainda outra coisa, uma última coisa que vi durante estas 2 últimas semanas foi Prison Break. E vocês perguntam, mas Rita, como é que a fazer um doutoramento, a dar aulas, a organizar presentes de doutoramento, a organizar eventos científicos, a preparar apresentações, a ler, ainda conseguiste ver Prison Break? Malta, vi uns poucos de episódios. Não quer dizer que tenha visto a série toda. Não quer dizer que tenha visto já as 4 temporadas todas. Ou vi? Será que vi? Será que estive sentada no sofá todo o fim de semana passado e por isso é que não gravei o episódio mais cedo? Se calhar foi mesmo isso que aconteceu. Se calhar o que aconteceu foi mesmo ter estado no sofá dias e noites e ter dormido pouquíssimo porque estive a ver a série completa, compreendem? Só me falta uma temporada. Faltam-me 9 episódios. Que era bem provável que eu visse todos hoje, mas chegámos à conclusão que, ok, temos demasiadas coisas em atraso para ver no YouTube, tipo podcast e assim. Mas também fiz isso, de ver a série. E o meu parceiro de série continuou a não me dizer o que é que acontecia nos episódios seguintes. E como tal, eu fui à Wikipédia e li o que é que vai acontecer já. Já sei o que é que vai acontecer na 5ª temporada, vou só ver porque pronto, né? Agora comecei, tenho que acabar. Mas adotei uma nova estratégia, já que não me queres dizer, alguém vai dizer, o Google. O Google há de me dizer. Uma última coisa que me ocupou o tempo esta semana, e prometo que acaba aqui, porque até já estou cansada só de estar a enumerar, foi a costura. Porque o problema de vocês saberem costurar é quando não há muitas pessoas à vossa volta a saberem costurar. Percebem? Porque vocês fazem uma coisa gira, porque se lembraram, porque vos apeteceu, e depois têm as pessoas à vossa volta a dizer assim: olha, agora que me lembro, também gostava de ter um saquinho desses. Olha, eu gostava de ter uma bolsinha daquelas. Eu gostava de não sei o quê. E de repente tenho 20 mil coisas para fazer de pedidos, porque eu depois também não sei dizer que não, porque eu gosto, efetivamente, de fazer e ter ideias, não é? E preciso dessa motivação, pronto. E depois, para além disso, é do género. Penso assim, vou fazer este presente aqui, por exemplo, ao meu amigo secreto. E depois é tipo, mas porquê é que não hei de fazer este presente para todas as pessoas que vão estar no amigo secreto? Então, do momento, tenho uma caixa cheia de tecidos e cheia de projetos a meio para acabar, ok? Tenho o meu vestido dos anos, que como devem saber faltam 2 semanas para ter que usar, continua ali para acabar, não é? E já ao tempo que eu vos disse que estava a fazer aquilo. E pronto, e então tenho estado bastante ocupada com isso, mas não vejo bem progresso porque são tantas coisas que estão ali que a pilha demora a baixar, estão a compreender? E a PUTA da máquina, a rapariga da máquina de costura, também está sempre a bloquear, porque quando uma pessoa se quer despachar, aquilo não é à linha, enfim. Resultado, conselho, não aprendam a costurar. Se quiserem ter paz na vossa vida, se quiserem ajudar à paz na minha vida, aprendam a costurar, porque vão ser menos uma pessoa a pedir-me coisas ou a dizer, isso é tão giro, também gostava. E com este episódio de arte chateadinha do início ao fim, vou-me embora. São neste momento 8h20, vou jantar. O meu último jantar antes da subnutrição que vai ser a semana que vem, e a outra, e pode ser que para a semana tenha energia suficiente para vir aqui falar convosco outra meia horinha. Ok, malta? Até lá. Uma boa semana para vós, um grande beijinho e au revoir.